A CP0 e os Gorosei colocaram o Luffy um patamar acima novamente. O Homem do Chapéu de Palha basicamente se tornou uma grande ameaça por tudo que ele representa e também provavelmente por sua fruta. A ordem dada pelos Gorosei de acabar com o Luffy ali mesmo na própria luta contra Kaido diz muito isso. O homem que pode mudar o mundo e que provavelmente tem uma fruta ao qual o governo mundial tem muito medo. Além disso, temos diversos detalhes importantes nesse capítulo que talvez você não tenha notado. Eu estou aqui para dar a minha opinião e se você gostar eu peço que você deixe seu like, seu comentário e se inscreva nesse canal que você me ajuda muito e é de graça. A gente começa com a conversa de Momonosuke com o Yamato e o Momonosuke sendo representado pela gente, né? O personagem que tá ali querendo saber o que é o One Piece, né? Qual é a última ilha e ele não consegue saber porque o Oden humildemente rasgou as páginas. Isso é interessante porque não só faz sentido ele não contar tudo o que acontece exatamente ao final de One Piece para alguém, porque isso meio que quebraria muito qualquer visão de algum personagem sobre o final, né? Poderia falar pro Luffy, apesar que ele não quer saber, assim como ele fez com o Rayleigh, lá quando o Usopp perguntou se o tesouro realmente existia. Isso também é intrigante porque dá mais um motivo para Yamato poder entrar. Ela ter lido o Diário de Oden era algo que me fazia pensar muito negativamente sobre ela no bando. Saber o que é o One Piece, saber o que tem na última ilha, basicamente tira todos os sonhos da personagem, no caso, para entrar no bando do Chapéu de Palha, porque todos eles têm um sonho a cumprir. Ela, basicamente, não tem esse sonho a cumprir. Então isso seria uma porta de entrada melhor para ela no bando, não saber o que tinha ao final de toda a Grand Line. E isso, para mim, para ela como personagem no caso, é muito importante. A gente vê Zunisha falando como o Momonosuke que está ali para lutar ao lado dele, e isso é muito significativo. Provavelmente nos mostra que Zunisha era alguém importante, não exatamente para o Momonosuke, mas talvez para os Kozuki, o parceiro de Joy Boy, né? Porque quem realmente era Joy Boy nesse caso? Por que o Zunisha aceitou esse crime? Eu já falei sobre isso. Minha opinião é que Zunisha teve um crime onde ele teve que andar eternamente. Na verdade, ele estava só andando até o dia prometido, onde ele fosse chegar em um ano. O que na verdade as pessoas acham que é um crime, pelo menos em One Piece, né? A gente vê os Minks falando sobre isso. Na verdade o Miyagi ele chega a falar, né, que parece que o Zunisha está andando para algum ponto. E a gente sabendo que o Wano é esse ponto, a gente pode pensar, né, Joy Boy teve que fazer o pedido de desculpas há muitos anos atrás. A gente teve a separação dos clãs do mundo, teve diversas coisas acontecendo no século perdido e a Wano se separando, né, de uma suposta ilha que ela estava junto. No caso, na minha opinião, seria a Jaya. Isso acontece e basicamente o Joy Boy não consegue cumprir a promessa dele aos Homem-Peixe, e não só a eles, mas a todos os outros clãs que eram contra o governo mundial. Então Zunisha meio que pode ser parte da vontade herdada, né, do Joy Boy também, já que ele basicamente tá ali para completar alguma coisa. Isso dá ao Momo uma grande importância, né, já que ele consegue dar ordens ao Zunisha. E a gente sabe que, por exemplo, a Shirahoshi, quando dá ordens aos Reis dos Mares, ela basicamente é conhecida como Poseidon. Então, será que o Momo pode ser conhecido como Uranus? Aqui tem a parte em que Momo não pode morrer, Momo ele é o cara que vai trazer o amanhecer para o mundo, e eu acho que aqui as coisas se confundem um pouco, porque, né, Roger achava que ia ser o filho dele, né, o Oden achava que ia ser o filho dele, talvez não fosse exatamente assim, né, o Luffy é basicamente o cara perfeito para isso, mas no caso, se não for ele que vai trazer o amanhecer, qual é a importância do Momonosuke para isso tudo? Porque ele tem que ter algo que para ser significativo para ele não poder morrer. Obviamente, abrir as fronteiras de Wano não é essa coisa, não faz muito sentido. E aí ele tá tendo meio que uma crise ali sobre ele mesmo, sobre abrir o país de Wano, e ele não sabe muito bem o que fazer, né? Já que uma parte da história não está contada pelo Oden.
Eu acho que a importância do Momonosuke é, na verdade, abrir as fronteiras de Wano, e isso para o mundo é algo muito significativo, né? Já que se supostamente o Wano for realmente o olho que estava faltando de Jaya, né? O olho esquerdo, é, abrir as fronteiras de algo que era relacionado ao século perdido é muito importante, já que provavelmente o governo mundial, eles, apesar de temerem o Wano, eles devem saber da importância de Wano, né? Como o Sakazuki estava falando com o Sengoku e teve diversas outras falas sobre isso, né? Por que que o Wano é tão importante para o One Piece, né? A gente vê tantas forças se juntando lá, Kaido, Big Mom, os Supernovas, então o Wano é muito significativa para o One Piece, e a gente ainda não tem, obviamente, todas as informações, um monte de peça tá faltando para encaixar nesse quebra-cabeça, mas a gente sabe que muito provavelmente era uma grande parte da cidade do século perdido, porque não faz sentido ela ser chamada de Cidade do Ouro junto com Jaya e ela não ter nenhuma importância para o reino antigo. Eu ficaria maluco. Continuando na página de Raizou, ele cita a preparação que eles não podem perder o tempo deles, né? Mesmo estando todo queimado, porque a preparação está quase completa, né? O que é essa preparação? Parece que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. E provavelmente isso aqui é mais pela preparação da derrota de Kaido e a da tomada de Momonosuke como Shogun. O que me pega um pouco é a parte do caso contrário, perderemos. Por que isso, né? Tem tantas coisas se concentrando em um ano ao mesmo tempo que, se isso ficar confuso, a gente precisa ter um resumo do que acontece em um ano, porque tem a Marinha fazendo X coisa lá, Marinha não, o governo mundial fazendo tantas coisas lá, tem os Yonko, tem a luta principal do Domo agora, que basicamente é a mais importante para decidir tudo. Então, o que é isso que ele está querendo dizer? E essa preparação pode ter também a ver com a abertura das fronteiras de Wano, né? Tem diversas coisas, eu acho que é principalmente isso, a tomada de Shogun do Momonosuke ao poder. Como eu falei, é o que me pega só o fato deles perderem caso isso não se cumpra. Por quê, sabe? Não será que é perderem de não verem? Então precisa sair a tradução oficial pra poder saber, porque é uma parte que meio que se perde às vezes, sabe? One Piece tem muito disso, muito difícil a vida. Será que isso seria em relação à chegada de Zunisha? É um mistério completamente do nada, mas que sempre tá aí, né? A gente não tem muito o que fazer, a gente só senta e chora. Pode ser também que isso tenha a ver com o tesouro do One Piece, que a Big Mom citou que a gente está em um ano, apesar que eu acho que isso não faria muito sentido, né? Apesar que o ano tá bem ligado ao One Piece, como eu já falei, né? Ao tesouro em si. A gente tem a relação da Komonasaki com o Orochi, ele acaba descobrindo que ela, no caso, é a Hiyori e tal, e a relação está acabada, né? Pelo visto, a Hiyori tem um toque meio sádico com ele e, né, vai. Aparentemente, sem a fruta dele, ele não consegue continuar vivo, né? No caso, com ele com o negócio de Kairoseki, né, espetado dentro dele. Diferentemente de quando Kaido cortou a cabeça de Raizou, em que, por mais que ela tivesse sido cortada, a fruta dele estava ativa e provavelmente estaria ali reciclando a vida dele. Né? No caso, agora é um pouco mais difícil, já que ele não consegue mais se transformar. E a gente sabe que a Hiyori tinha o desejo de acabar com a vida de Orochi com suas próprias mãos, e aparentemente ela vai fazer. Para a chave do capítulo, para a parte mais importante e, bom, mais triste também, porque a gente vê o Izou acabando com o Marra, né? Agora seu nome é citado, e a gente só vê ele todo ensanguentado, destruído, sem conseguir nem ficar consciente, né? O Izou consegue derrotar o cara da CP0, mas é apenas isso também, né? A gente infelizmente não viu muito do remanescente do bando do Barba Branca. O chefe da CP0 se aparenta estar surpreso com a derrota de Marra, né? Mas é meio questionável por que ele não ajudou, né? Tava o quê? Tava descansando? O que aconteceu? Por que você não foi ajudar teu amigo, cara? Meu Deus! E a gente não vê a cara do caído, né? Do CP0 que caiu. É meio triste isso. Então, eu vou deixar só quieto aqui, porque eu odeio. Só nesse capítulo já foi 3 mistérios novos. E não tem resposta, não tem. Só tem mistério.
Dá pra fazer um vídeo com 1000 mistérios de One Piece que ainda não foram solucionados. Isso pra mim é mágico, né? Porque pelo menos dá pra pensar em coisa sobre o mangá. Então ele estava citando sobre capturar a Nico Robin, mas vem a ordem dos Gorosei. Mate Luffy do Chapéu de Palha, né? E o texto utilizado no mangá, pelo menos na versão, entre aspas, prévia, é apaguem imediatamente. Mostrando muito como funciona essa questão da CP0, né? Eles funcionam como... Não dá pra dizer borracha, né? Mas eles apagam os outros da história. Isso pode ter acontecido de alguma forma com Rocks, God Valley. E é interessante a gente ver essa ordem pro Luffy, porque teoricamente ele tá tentando acabar com um Yonkou, né? Assim, é um pirata muito mais procurado do que ele. Então é como eu falei no vídeo anterior, né? A recompensa do Luffy é absurda, ela vai ter que passar do Kaido nesse momento, porque ele foi dado uma importância muito maior do que ele realmente tem. O pedido é para simplesmente o chefe da CP0 interferir na luta contra Kaido, né, de Luffy contra Kaido, pra matar ele. Então, tipo assim, como é que ele vai fazer isso? Ele questiona, como que eu vou fazer isso? É impossível, né? E o Dendemushi fala, a gente tá ciente que é impossível, mas tu dá teus pulos aí. Aí a gente tem a fala, né, do Dendemushi, dizendo que essa ordem é por precaução e que eles estão sem saber dos detalhes, né? É apenas uma ordem dos Gorosei, ou seja, é basicamente o Oda confirmando que a fruta do capítulo 1037 é a do Luffy. É muito improvável não ser, porque ele fala que o Luffy ele tem que ser parado de qualquer maneira. Ele tem que ser apagado da história, porque ele é mais preocupante pro que vai acontecer. Se a vitória dele acontecer, ele preocupa mais o governo mundial do que se o Kaido ganhar. A gente desnecessariamente vê o X-Drake levantado e pronto para lutar de novo. Infelizmente o personagem de One Piece tem a estamina de deuses, né? Mas é isso aí. E o cara da CP0 se questiona sobre o bando do Chapéu de Palha, né? Como que eles conseguem fazer isso tudo? Qual o problema deles, né? E a gente sabe que tem diversos pontos deles ali que são, entre aspas, especiais. E é como eu também já disse, o fato da fruta do Luffy ser especial, mas ele perder um pouco dessa importância, ele não ser, por exemplo, um dos dois soberanos, nem alguém diretamente ligado a Joy Boy, e entre outras coisas, é muito importante para One Piece. Que não tira a característica principal do Luffy, que ele tem um jeito dele, sabe? Ele não precisa ser completamente uma outra pessoa, como algumas teorias atrás fizeram, Luffy ser Joy Boy, tal. Mas isso eu acho mais importante, a fruta dele, né? Ser algo crucial para One Piece, melhor do que se ele fosse esse algo crucial. A gente vê o resumo geral de algumas coisas que estão acontecendo no castelo, o Zoro sendo resgatado, Kinemon e Akiko sendo resgatados também, a Nami conversando com o Zeus sobre a derrota da Big Mom, mas nada demais, né? Eles só citam, né, o fato de que eles precisam escapar dali porque tudo está desmoronando. Kid e Law tem uma pequena conversa sobre Kaido, sobre eles ter que subirem para derrotar Kaido. E o Law cita que o Kaido vai perder de qualquer forma. Talvez a tradução tenha se perdido nesse caminho aqui, porque pelo menos nos spoilers eles estavam dizendo que se o Kaido continuar de pé, não há nem como eles ganharem. O que é um fato, já que os dois usaram muito despertar. Se eles continuassem usando, eu ia ficar maluco, né? Porque o cara, o Law, pelo menos só nessa luta, falou na luta contra a Big Mom, falou umas 3 vezes que ele não aguentava mais. De repente o cara tava lá usando de novo, né? Nada contra, achei a habilidade do Law top, mas, né, tem que ter limite. E é engraçado porque faz sentido isso, né, que no quadro de baixo ele cita que ele não tem mais forças para ficar de pé. Então eu acho que faz mais sentido essa tradução. De qualquer forma, o Kaido vai perder, porque o Law confia no garoto do Chapéu de Palha. A gente vê, né, uma trocação de palavras de Kaido com o Luffy. O Kaido bem estressado também por estar bêbado.
Mas a gente vê que ele tá bem alterado pela derrota da Big Mom, né? Já que os dois agora se comprometeram a buscar o One Piece e aparentemente ele tava bem sério, ele não pretendia trair a Big Mom, diferentemente do que muitos imaginavam que a Big Mom trairia o Kaido a qualquer momento. O Kaido parecia estar bem alinhado com ela sobre os seus desejos, né? E isso é bastante interessante. Pena que apareceram uns pirralhos aí que falaram, não vai acontecer nada não. E a gente vê que o Rox, né, ele aparentemente não era muito confiável, né? O que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com o bando dele? Tem muitas questões aí que agora se abrem, né? Já que o Kaido foi parar, por exemplo, numa ilha de experimentos do governo, né? Não do governo, mas dos Mets. E a Big Mom citando aí que ele é uma pessoa que não pode ser confiável, né? Talvez tenha sido, na verdade, o Rox que traiu eles. Tem bastante coisa interessante. E a gente vê a Big Mom jovem, né? Que pra todo mundo é um susto, porque ela jovem e ela velha, né? Não acabou, né? Ela cresceu 27 metros e basicamente mudou tudo. Mas é isso aí. Pelo menos a gente viu ela jovem de novo, né? Porque já tinha aparecido. E aí, na hora que o Kaido está chorando, a gente vê a transformação do Luffy fazendo um whoosh, né? Se mexendo rapidamente e utilizando o Haki do Rei, com o Haki do armamento, com o Snake-On para acertar o Kaido com seu covering. E ele usa o seu novo golpe, Gomu Gomu no Hydra. Obviamente, Hydra é uma serpente de 9 cabeças, né? Então, provavelmente o seu golpe tem vários socos saindo, assim como era com o Black Mamba. Talvez num nível mais elevado, né? E com outras características, por exemplo, o próprio Haki do Rei, né? Mas é basicamente isso que acontece com os socos do Luffy. E aqui vemos um ponto bastante positivo. O Luffy ele cita sobre o quanto as ambições do Kaido interferiram na liberdade, né, na vida de outras pessoas. E isso é um ponto que é bom ser lembrado pelo Luffy, já que ele basicamente né, é um personagem que sempre foi a favor da liberdade dos outros. E ele lembrar disso nesse momento é bastante significativo. Principalmente agora que provavelmente o Kaido vai cair, né? Ele vai perder a luta, assim como foi com a Big Mom. E ele cita também que isso é o último Gear 4 dele, né? Ele não vai parar até que o Kaido fique sem forças. E o Kaido se questionando da onde tá vindo os socos, né? Parece que é realmente uma velocidade muito rápida. Provavelmente é o soco do Luffy que o braço continua. São vários covering no caso, né? E a questão do Luffy expulsar o Kaido de Wano. Vamos conversar sobre essas partes aqui separadamente, porque tem bastante coisa legal e que te deixa com uma certa dúvida. Primeiro vamos começar com o Kaido. O Kaido, mesmo levando esse monte de soco com o Haki do Rei, ele deu uma olhada assim e falou, cara, que bando de soco é esse? E ele parece não estar sentindo dor. Isso pra mim, apesar do primeiro soco, né, quando começou tudo, ele deu um baquezinho. Depois ele foi, parece que alguém tá tentando entender como tava funcionando a habilidade do Luffy. Mas ele tá extremamente, tipo, só apanhando. Isso é interessante a gente ver realmente que o Kaido é uma besta fora de série, né? Não é todo mundo que consegue causar dano nele facilmente. Se ele tá assim contra o Luffy, imagina o que, né, outros personagens conseguiriam fazer contra ele. Aí a gente tem, né, o fato dele expulsar o Kaido de Wano, né? O caso, o Luffy expulsar o Kaido de Wano. E isso é interessante a gente se perguntar como que vai ser a derrota de Kaido, né? Vai ser uma derrota dele sendo expulso da ilha? Vai ser uma derrota dele só caindo de Onigashima? Vai ser uma derrota fazendo ele ser morto pelo Luffy, né? Que seria um pouco icônico, na minha opinião, né? Então a gente tem aí bastantes possibilidades para essa derrota, e eu acho que isso é bastante significativo para One Piece, né? Talvez, imagina o soco final do Luffy vindo contra o Kaido na forma dragão lá no céu, ele dá um socão assim, igual ele fez com o do Flamengo.
Aí o Kaido vai caindo como dragão e vai se destransformando no meio do caminho e todo mundo da cidade do País das Flores vendo. Pô, isso seria incrível, tá? Não tem jeito, seria um absurdo. E aí a gente tem a última parte que eu vou citar nesse vídeo aqui, é sobre o último Gear Force, né? A gente sabe que isso aqui pode ser uma brincadeira, eu vou esperar para ver a tradução oficial, mas eu acho que é realmente isso e isso é muito intrigante. Por que é o último Gear 4? E ele disse que o Kaido que vai ficar sem forças e não ele, né? Talvez tenha alguma outra habilidade aí por vir. Eu acho que a precaução que o governo mundial está tendo agora é justamente sobre o despertar da Gomu Gomu no Mi, né? O medo que eles têm dela despertar agora é muito grande, e eu acho que o fato dele perder o Gear Form no meio da luta e conseguir despertar é a chave para isso. E eu acho realmente que vai ter um despertar, e o nome do despertar vai ser algo que vocês já conhecem, vai ser o Gear 5, né? Então eu acho que o Luffy vai ter que ganhar um outro power-up para conseguir vencer do Barba Negra, e pro Kaido vai ser basicamente a transformação final dele. Mas eu falo um pouco mais disso no próximo vídeo. Eu agora vou ficando por aqui. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreve nesse canal, que é muito importante pra mim, e você não paga nada fazendo isso. Valeu, falou, e eu fui.